Pare de fazer o uso dos pesticidas naturais. Os pesticidas naturais fazem mal para a horta? Qual é a quantidade que eu devo usar? Por que eu devo parar de usar os pesticidas naturais? Eu vou ter que usar os pesticidas convencionais? Olá, eu sou o Samuel e neste vídeo eu vou te explicar o porquê você tem que parar de usar os pesticidas naturais. Lógico que os pesticidas naturais é a melhor alternativa de se combater praga nas hortas. Porém, o uso deve ser usado de maneira eficiente para que não venha fazer o efeito contrário, ou seja, vir prejudicar a produção de hortaliças. Você vai fazer o uso da cauda de fumo. A cauda de fumo eu não recomendo muito, mas é bastante utilizada. Ainda farei um vídeo explicando o porquê não usar mais a cauda de fumo, mas você pode usar outras alternativas, como a cauda de sabão, a cauda de detergente, a cauda de vinagre, dentre tantas outras. Pensa comigo, a horta é um conjunto vivo, é um ecossistema onde brota a vida de diversos seres. Se você faz o uso constante dos pesticidas naturais, você vai afugentando essa multiplicidade de vida que colua o ambiente da horta. Se for assim, Samuel, não podendo mais usar os pesticidas naturais, eu vou ter que usar os pesticidas convencionais? Calma, pessoal, não é bem assim. Você só vai usar os pesticidas naturais quando realmente for necessário fazer o uso. Os pesticidas convencionais, ou seja, os industrializados e os químicos, nunca serão uma saída para o cultivo de hortaliças de forma orgânica. Eu descarto totalmente o uso desses elementos. Assim você não vai prejudicar a saúde e muito menos o meio ambiente. Se os pesticidas naturais já causam danos ao meio ambiente, imagina os que não são naturais. Não faça o uso jamais dos pesticidas não naturais, principalmente para nós que cultivamos hortas em pequenos espaços, que não há necessidade de grandes tratos culturais para que haja assim a produção. E como ter um controle eficiente das pragas? Para ser bem sincero com vocês, é bem difícil ter esse controle, devido ao que as pragas vêm até mesmo pelo ar. Contudo, podemos fazer meio do qual vai deixar a planta mais forte e, consequentemente, ela não vai ser acometida por pragas. Daí é que você tem que cuidar bem da sua planta em relação à nutrição, o tempo de exposição de luz solar e também as regas. A nutrição diz respeito justamente à questão da adubação. Utilize adubos de procedência orgânica, como esterco bovino, esterco caprino, humus de minhoca, dentre outros que você pode estar utilizando para fazer essa adubação, que é totalmente eficiente. E dependendo do tipo de hortaliça, é necessário que ela seja exposta ao sol pelo menos 3 horas de luz solar de forma direta. Sim, de forma direta. Se você não tiver um local que tem essa quantidade de luz solar, dificilmente você vai conseguir produzir as hortaliças. Essa é a mínima quantidade de luz solar para que haja uma produção eficiente. Samuel, as minhas hortaliças estão sendo acometidas por pragas, como por exemplo a couve. Eu já devo fazer a aplicação dos pesticidas naturais? Calma, não é bem assim. O que você vai fazer? Você vai fazer a catação manual. Pessoal, uma praga ou outra é normal. Deixa algumas pragas consumir a couve. Ela também faz parte de todo o ecossistema. Faça observações rotineiras em sua horta para estar assim encontrando os ovos das borboletas, mariposas, dentre outros insetos que vêm assim eclodir e fazer larvas para consumir a sua horta. Você que deseja ter uma horta em casa e não sabe por onde começar, já se inscreva em nosso canal. Vídeos novos todas as segundas-feiras, às 9 horas da manhã, a respeito de como ter uma horta em casa, até mesmo em pequeno espaço. O pulgão é uma das principais pragas que ataca as hortaliças. Esse é bem difícil de haver o controle de forma manual, mas tem um inseto que ele irá nos ajudar perfeitamente nessa tarefa, que é a joaninha. Se você está colocando o pesticida natural com frequência, a joaninha assim não aparecerá na sua horta, devido ao clima não estar favorável para ela. Pensa comigo, você prefere comer uma hortaliça que foi consumida uma parte pequena por algum desses tipos de inseto, ou prefere então comer uma hortaliça sem nenhuma praga, mas do cultivo convencional, ou seja, com a utilização de pesticidas químicos e agrotóxicos para ver o controle de praga? Lembre-se que o agrotóxico é uma das principais causas de câncer em nosso país. Aconteceu uma situação bem inusitada. Estava na feira, do qual uma senhora disse que não ia levar a hortaliça de jeito nenhum. Sabe por quê? Porque na hortaliça havia uma lagarta. Simplesmente isso. Ela preferiu então comprar as hortaliças produzidas de forma convencional. Lógico que eu não estou falando que as hortaliças orgânicas sempre vai ter inseto quando você for comprar. Isso pode ocorrer em alguns casos muito raros, mas pode sim acontecer, já que estamos falando de um produto totalmente natural, sem nenhum uso de agrotóxico. Há outros insetos também que são
totalmente benéfico para nossas hortaliças e que esses vão atuar efetivamente no controle dessas pragas. Por exemplo, se você encontrar uma casa de aranha em sua hortaliça, a deixe lá, visto que a aranha é um dos principais predadores desse tipo de praga. A aranha irá capturar para sua alimentação borboletas, maria fedidas, mariposa, dentre outros insetos que poderiam vir assim prejudicar a sua horta. Então conserve o ecossistema de forma quase que natural em sua horta. Que seja horta em canteiro, que seja horta em vasos. Sim, você tem que conservar esse ecossistema para que assim venha se desenvolver de forma natural. É esse o motivo do qual você não deve estar fazendo o uso recorrente de pesticidas naturais. Sim, esse é o melhor método e o mais eficiente para haver o controle de praga. Eu vou deixar esses dois vídeos como referência para que você possa assistir e assim aprimorar mais o seu conhecimento a respeito do cultivo de hortaliças de forma orgânica.